Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos começar a 8ª reunião da Sala de Crise do Tocantins em 2020. Eu sou Ana Paula Fiorese, Superintendente Substituta de Operações e Eventos Críticos da Agência Nacional de Águas. Eu vou pedir para a gente começar com uma rodada de apresentações que o Antônio Augusto vai conduzir fazendo a chamada. Ok, bom dia Ana Paula, bom dia a todos. Vou fazer a chamada aqui das pessoas que estão conectadas a essa sala virtual. Eu vou pedir que, além do nome, as pessoas informem a instituição que representam. Lembrar a todos novamente da importância de manter os microfones desabilitados enquanto não estiver falando, para não dar ruído na comunicação de todos. Então vamos lá. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Diego. Rafael Almeida. Bom dia a todos. Rafael Almeida, pela Engie Brasil Energia. Bom dia, Rafael. Atadeu Ferreira. Atadeu. Está com o microfone desabilitado, Atadeu. Bruna Craveiro. Bom dia, Bruna Craveiro, da ANA. Bom dia, Bruna. Paulo Diniz. Bom dia a todos. Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Paulo. Edmilson Silva. Bom dia a todos, Edmilson, da ANA. Bom dia, Edmilson. Eliezer Bulhões. Bom dia a todos, Eliezer Bulhões, coordenador de operações aquaviárias da NIT. Boa tarde, Eliezer. Bom dia, Eliezer. Jorge Andraus. Bom dia, Jorge Andraus, do Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes, DENIT. Bom dia, Jorge. Hamilton Fernando. Bom dia, Hamilton Zanola, da Suzano. Bom dia, Hamilton. Igor Morim. Igor, microfone desabilitado. Jorge Duarte. Jorge Duarte, microfone desabilitado também. José Aguiar. José Vicente. Vicente. Karine Leal. Bom dia, Karine Leal, da Hidrologia de Semadem. Bom dia, Karine. Leandro Santos. Bom dia, Leandro Santos, do Consórcio Estreita Energia. Bom dia, Leandro. Luiz Sérgio. Bom dia, Luiz Sérgio, do Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Luiz. Luiz Guilhom. Bom dia, aqui Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia. Bom dia, Guilhom. Macedo. Macedo, microfone desabilitado. Marcelo Celucci. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Bom dia, Celucci. Bom dia, Celucci. Márcia Seabra. Bom dia a todos. Márcia Seabra, do INMET. Bom dia, Márcia. Márcio da Rosa. Bom dia, Márcio Bessa, da Eletronorte. Bom dia para todos. Bom dia, Márcio. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana Sampaio, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia, Mariana. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo ANS. Bom dia, Rafael. Ramon. Bom dia, Ramon Gonçalves Codevas, Brasília. Bom dia, Ramon. Rodrigo Zambuja. Bom dia a todos. Rodrigo Zambuja, pela CCE. Bom dia, Rodrigo. Cidenísio Lopes. Bom dia a todos. Cidenísio Lopes, primeira Superintendência Regional Codevas, Minas Gerais. Bom dia, Cidenísio. Silvio Dualib.
Silvio do Alibe, microfone desabilitado. Silvio? Está muito baixo, Silvio. Silvio do Alibe, da Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão. Ok, Silvio, bom dia. Bom dia. Sueli? Sueli Gonçalves Caema. Bom dia, Sueli. Tainá Mota? Bom dia, Tainá Mota, da CCE. Bom dia, Tainá. E Valdemir? Valdemir? Quem eu chamei... Bom dia, Valdemir Codevas. Ok, Valdemir, bom dia. Quem eu não chamei que poderia se apresentar agora? Tadeu Ferreira. Eu quero saber se está me ouvindo aí. Sim, Tadeu, bom dia. Okay, bom dia. Bom. Mais alguém? Pelo ANS. Oi, Luana, bom dia. Mais alguém? Ok, Ana Paula, acho que a gente cobriu todo mundo aqui que está participando. Ok, obrigada, Antônio Augusto. Antes de passar para as apresentações, vou fazer uma correção que, desde mais ou menos uns 10 dias atrás, eu sou, na verdade, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A gente ainda não teve tempo de se acostumar com o nome completo. Como sempre, a gente começa com a apresentação do CEMADEM. Se puder colocar na tela já, Antônio Augusto, e a gente passa para o CELUT. Ok, muito obrigado, bom dia novamente. Bom, sabemos que estamos no auge da estação seca, né? Portanto, não vai ter grandes novidades na apresentação. A primeira figura é a chuva observada no último mês, nos últimos 30 dias, desde 27 de junho a ontem, 27 de julho. Na figura da esquerda está a chuva observada, valores em branco significa menos de 10 milímetros, então dá para ver que choveu de fato muito pouco no último mês na bacia do Tocantins como um todo. Embora isso, né, no gráfico da direita, que mostra as anomalias, comparação da chuva com a média histórica, dá para ver que esse baixo volume de chuva não representa uma anomalia justamente por estarmos na época mais seca do ano. A próxima figura é parecida, só que detalhada para a bacia do Tocantins, e ela mostra o acumulado total de chuvas desde o 1º de outubro, ou seja, em todo o ano hidrológico. E agora, na figura da direita, dá para ver que, de fato, o acumulado total desde outubro está abaixo da média histórica em praticamente toda a bacia do Tocantins. Então, significa que a situação relativamente confortável da atualidade não foi por conta, basicamente, da chuva, sino pelo manejo do recurso hídrico. Choveu abaixo da média, então, no ano hidrológico. A próxima figura é interessante porque mostra um pouco a história mês a mês da estação chuvosa. E essa última estação chuvosa, ela começou de uma forma muito deficiente. Na verdade, até o auge dela, em janeiro, foi muito abaixo da média. Só no período mais de declínio da estação chuvosa, né, em fevereiro, em março, abril, choveu acima da média. E agora nós estamos num momento de muito baixa precipitação. A média histórica de julho é 8,4 apenas. Lembrando que essa média de julho, na verdade, é composta por alguns anos que tem chuva e muitos anos que não tem chuva, como está sendo o ano atual. Nós temos apenas 3,7 milímetros até o dia 26, e em termos de volume total do ano hidrológico, esse volume de 1.252 representa um pouco menos de 80% da média histórica de 1.566. Bom, na próxima figura nós temos a situação meteorológica de hoje. Na verdade, como costuma acontecer nesta época do ano, temos uma imensa massa de ar seco, quente, né, na região central do Brasil, com pouca nebulosidade, e mesmo com frentes frias passando pela região sul, como aparece aí na parte mais avermelhada da nebulosidade, essas frentes frias não provocam nenhuma precipitação no interior do Brasil.
Então, na próxima semana, né, nos próximos 7 dias, por favor, na próxima figura, na verdade, não se esperam precipitações na parte central, apenas no litoral, com a passagem daquela frente fria, e no extremo norte da América do Sul. Mas, novamente, vejam que essa pouca precipitação não representa nenhuma anomalia, em outras palavras, está dentro do esperado para esta época do ano extremamente seca. As próximas figuras agora vão mostrar em detalhe a previsão para as diferentes partes da bacia, né? Começando pela bacia do Tocantins, sem previsão de nenhuma precipitação. Vejam no gráfico da direita que, inclusive, o modelo está indicando 0 milímetro. Isso é bastante raro porque essa previsão, na verdade, é um conjunto de 20 previsões paralelas. Então, significa que as 20 previsões, cada uma delas indicou 0 milímetro para os próximos dias. Então, nenhuma chance de chuva, infelizmente. A próxima figura é para o trecho do rio Araguaia, a situação é exatamente igual. A próxima figura é para a cabeceira, o trecho de Serra da Mesa. E a situação, como costuma ocorrer nesta época, né, não apresenta nenhuma previsão de precipitação aí para a região de Goiás. E a próxima figura é o trecho mais baixo da bacia do Tocantins-Araguaia. Mesmo no trecho mais baixo, próximo da região norte, onde ainda está chovendo, não tem previsão de chuva também no trecho mais baixo do rio. Então, próxima semana, sem uma gota d'água, muito provavelmente, para a bacia como um todo, e obviamente com insolação, o que deve ter é evaporação da umidade do solo. A próxima figura, por favor, é a tendência para a segunda semana, e dá para ver que a tendência é muito parecida. De fato, a gente não espera praticamente nenhuma precipitação também no mês de agosto, e a expectativa é que as chuvas voltem aos poucos a partir de setembro. Então, isso da minha parte, Ana Paula, Antônio, agradeço e vou passar para a Karine apresentar a parte hidrológica. Obrigado. Bom, pessoal, então, continuando a apresentação, aqui a gente vai focar na parte hidrológica, somente da bacia de Serra da Mesa, que é a bacia localizada na porção alta da bacia do Rio Tocantins. Então, a gente vê de janeiro até julho, né, acompanhando o gráfico superior, as barras em azul, elas representam a precipitação observada nessa bacia, agora no ano de 2020, e a linha preta mostra a média histórica. Então, a gente vê que no começo do ano nós tivemos uma chuva bastante, o que mudou a hidrológica que a gente tinha sido observado na bacia alguns anos atrás, com secas bastante consideráveis, né, causando bastante impacto nessa bacia. Então, agora, né, no quadro ao lado, vocês veem um resumo da estação chuvosa dos 2 últimos anos e um resumo da estação seca nos 2 últimos anos. Lembrando que em 2020 a gente não acabou o período seco ainda, né, então o período seco vai de maio até setembro, e ali então a gente tem de maio até julho, lembrando até o dia 26 de julho, né. Somente no mês de julho, ainda não Karine, o microfone está falhando, a gente não está te ouvindo. Posso continuar, Antônio, se quiser? Por favor, Marcelo. Tá bom. Bom, então, falando em questão de chuva, estritamente na parte de Serra da Mesa, não choveu no mês de julho, e em termos de vazão, né? Bom, esse é um valor que vocês manejam muito melhor do que nós, está um pouquinho acima da MLT. Podemos ir para o próximo gráfico, onde nós temos a previsão de vazão em função da previsão de chuva. E como não tem nenhuma previsão de chuva, então o que o modelo está indicando é uma lenta, progressiva recessão do rio natural para uma situação como esta, onde não tem chuva na época mais seca do ano. E assim, a vazão média prevista pelo modelo para os próximos 10 dias é na faixa de 233 metros cúbicos por segundo. E a próxima figura, que é aquela projeção para os próximos meses, aqui
Estamos falando do período agosto-dezembro, né? Então, está considerando a chuva de dezembro, que é um mês onde costuma chover mais. Então, se chover na média, a situação deve continuar mais ou menos nos moldes atuais, né? Com aí na faixa de um pouquinho mais do que a MLT. O modelo está dando estritamente 104% do valor da MLT, o valor é 430, mas aí está misturando valores de setembro, outubro com novembro, dezembro. Então, acho que a comparação com a média histórica é um bom parâmetro. Bom, e se a chuva variar 25% para cima ou para baixo dessa média, a vazão varia mais ou menos um 30% para cima ou para baixo dessa média, ou seja, poderia ir para os 75% se chover abaixo, ou 140%, arredondando, se chover um pouco acima da média. Mas ali, de novo, serão muito importantes os meses de novembro e dezembro, porque acabam decidindo basicamente a chuva dos próximos meses. Se tivermos um ano crítico como em 2015, a vazão poderia ser um pouco mais de 50% da MLT. Então, esse cenário, basicamente, temos que esperar, basicamente, a partir de setembro, outubro, novembro, para ver como que a próxima estação chuvosa se desenvolve. Não tem muito o que fazer nesta época do ano. Muito obrigado. Fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigada, Celute. A gente já vai passar, então, para a apresentação do ONS. Diego, por favor, se você puder projetar. Ok, mais uma vez, bom dia a todos. Aqui é Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, a gente vai fazer aqui a apresentação, né, de acompanhamento das condições hidrológicas e de armazenamento da bacia do Rio Tocantins, e também hoje a gente traz uma avaliação de operação, principalmente por reservatório de Serra da Mesa, ao longo desse período seco agora de 2020. Próximo slide, por favor. Próximo. Bom, aqui a gente tem, né, a configuração dos aproveitamentos hidroelétricos dentro da bacia do Rio Tocantins, né, sempre lembrando a particularidade que a gente tem dentro da operação hidráulica dentro dessa bacia, no qual a gente tem na extrema cabeceira desse rio, né, do Rio Tocantins, o maior reservatório do Brasil, o maior reservatório do Sistema Interligado Nacional, que é o reservatório de Serra da Mesa, com mais de 43 mil hectômetros cúbicos. E na outra ponta da bacia, né, praticamente no exutório do rio, a gente tem o reservatório de Tucuruí, também um reservatório de grande porte, entretanto, o porte de vazões que a gente tem nesse trecho do rio, onde está localizado o reservatório de Tucuruí, ele é significativamente elevado. E como é que se dá a operação hidráulica e hidroenergética sistêmica básica da bacia do Rio Tocantins? A gente tem o grande reservatório de regularização na cabeceira, no qual a política de operação é tentar recuperar ele o máximo possível, né, dentro da política de atendimento à carga no período chuvoso, onde a gente minimiza as defluências, e o reservatório, e é o grande recurso de regularização da bacia ao longo do período seco, né? A gente vê aí toda uma complexidade de aproveitamentos hidrelétricos situados aí a jusante Serra da Mesa, Canabrava, São Salvador, Peixe Angical, Lajeado e Estreito. E Tucuruí, por outro lado, apesar de ter um reservatório significativo, a operação dele basicamente é vinculada a seguir uma curva guia energética ao longo do período seco. Para quê? Para que a gente tenha a garantia de que a gente vá conseguir utilizar o reservatório de Tucuruí da melhor forma possível ao longo do período seco. Lembrando que o reservatório de Tucuruí não é interessante energeticamente que a gente termine com o reservatório de Tucuruí cheio no final do período seco, uma vez que é praticamente certo de que a gente vai ter vazões suficientes para reenchê-lo ao longo do período chuvoso e certamente verter no reservatório de Tucuruí. Ou seja, quanto mais a gente verte no reservatório de Tucuruí, significa que a gente desperdiçou energia. Então, por isso que é um reservatório que é muito importante que a gente consiga esvaziá-lo o máximo possível ao longo do período seco. Só que esse o máximo possível tem que seguir uma relação
de acumulação mínima de reservação, porque é um reservatório importante em relação à exportação de energia do norte para as regiões sudeste e nordeste. Então, o foco principal, dentro dessa lógica que eu acabei de falar para vocês, é como se dá a operação do reservatório de Serra da Mesa ao longo do período seco. Porque o reservatório de Tucuruí é um reservatório que a gente certamente esvazia e certamente enche, mas o reservatório de Serra da Mesa depende basicamente das condições hidrológicas observadas no período chuvoso. Próximo slide, por favor. Bom, nesse slide é o slide básico para a gente entender essa complexidade de operação do reservatório de Serra da Mesa, né? Dado que o reservatório de Tucuruí, em princípio, é um reservatório que a gente não tem limitação nem de vazão defluente mínima e nem limitação de vazão defluente máxima. Dentro desse cenário, que eu tenho um reservatório que eu não tenho limitação, a gente consegue ter uma otimização no reenchimento dele e também no uso desse reservatório de uma forma mais efetiva, diferentemente do que a gente observa no reservatório de Serra da Mesa. No reservatório de Serra da Mesa, a gente tem a restrição de vazão mínima de 300 metros cúbicos por segundo, definida na resolução da Agência Nacional de Águas, resolução 529 de 2004, sendo que nos últimos anos, através de resoluções temporárias, a gente vem conseguindo operar a defluência mínima no período chuvoso menor do que os 300, chegando a fazer uma média de 100 metros cúbicos por segundo. O outro destaque importante, né, dentro desse cenário de vazões mínimas, a gente tem exatamente nesse momento a operação das vazões no Tocantins, principalmente em relação à vazão defluente de Serra da Mesa e Canabrava, por o atendimento à temporada de praias do Rio Tocantins, ou seja, uma janela de tempo que vai de 10 de junho até 20 de agosto, no qual a gente tem que manter estáveis as vazões nesse trecho da bacia do Rio Tocantins, principalmente em relação ao não aumento das vazões defluentes, para viabilizar o uso das temporadas de praia. E o outro destaque que a gente tem são os 744 metros cúbicos por segundo de vazão mínima ali a jusante de estreito, que em alguns anos, dependendo da seca vivenciada, né, da recessão vivenciada nas vazões nesse trecho da bacia do Tocantins, a jusante Serra da Mesa, pode ser que a gente tenha que utilizar mais água desse reservatório de regularização que é a Serra da Mesa para atender a essa vazão de restrição. Próximo slide, por favor. Bom, dada essa política de operação e essas condições hidráulicas a serem mantidas, como é que a gente tem observado as condições hidrológicas no reservatório de Serra da Mesa? Vamos fazer aqui um paralelo entre o que a gente observou no ano passado, que é aí a parte esquerda do nosso gráfico, né? A gente observou ali que a gente teve um período chuvoso muito ruim, né? Janeiro de 2019, 28% da MLT, fevereiro, 32%, março, 59%, abril teve uma pequena melhora com 90%, e maio já é o mês de transição com 76%. A gente observa que a gente, no ano passado, teve um volume, né, de água passível de ser armazenado no reservatório de Serra da Mesa muito pequeno, muito baixo. E aí a gente teve um período seco, né, nesse trecho da bacia do Tocantins, a montanha de Serra da Mesa, bem ruim, com vazões em torno ali de 63% até 60 e poucos por cento da média até agosto, e de setembro diante, pior ainda, né, chegando a ter uma média de 35% da MLT. Focando agora no período chuvoso de 2019 para 2020, a gente observou ali um mês de dezembro muito ruim na bacia do Rio Tocantins, com apenas 27%, se eu não me engano foi o pior dezembro de todo o histórico. Um janeiro também muito ruim, 56%. Felizmente, a partir de fevereiro, a gente começou a observar uma melhoria de vazão na bacia. Fevereiro com 87% da média, e março e abril, março com 123% e abril com 114%. Então, a gente comparando o período chuvoso desse ano de 2020 com o ano passado, a gente observa um volume de água, né, maior afluindo ao reservatório de Serra da Mesa. Então, focando já aqui no início do período seco, agora de 2020, né, em função dessa vazão acima da média que a gente observou em Serra da Mesa, principalmente entre março e abril, a gente observa agora, apesar da ausência de chuva, uma recessão mais branda na bacia do Rio Tocantins nesse trecho, né? Maio fechou com 109%, junho 101%, e julho, até o momento, a gente vem observando algo em torno de 97%. Próximo slide, por favor. Bom, tem a mesma análise, a gente faz aqui agora
com um trecho, desculpa, essa aqui é comparando essa vazão observada agora em 2020 com as vazões médias observadas nos últimos anos, né? Então, como eu comentei anteriormente, a gente teve um período chuvoso um pouco melhor do que o do ano passado, e em função desse mês de março e fevereiro acima da média, a gente observa ali uma recessão um pouco mais branda nesse ano de 2020 em relação aos anos anteriores. Próximo slide, por favor. Bom, aqui a gente observa a mesma análise de vazão natural que a gente fez em Serra da Mesa, a gente observa aqui no reservatório de Estreito, onde a gente também observou um período chuvoso muito ruim, né? Ou seja, essas vazões entre Serra da Mesa e Estreito, pegando trecho médio da Bacia do Tocantins, o período chuvoso do ano passado foi muito ruim, né? Com um pequeno descolamento, a janeiro, fevereiro com 36% da média, março 62%, e uma pequena melhora ali em abril de 2019 com 87%. E a recessão, né, nesse trecho da Bacia do Tocantins, né, pegando maio, junho e julho até agosto com 60% da média, setembro também, outubro, e uma piora ali em novembro de 2019 e também em dezembro de 2019. E agora, já no período chuvoso de 2020, né, também uma melhora ali a partir de março, com 102% da média, abril com 118% da média, e de maio em diante a gente já observa uma recessão intensa, aí nesse trecho até Estreito, já com um pequeno descolamento hidrológico em relação ao que a gente observou em Serra da Mesa. Na Serra da Mesa a gente vem observando em junho e julho algo muito próximo de 100% da média. Já no trecho agora, a montante de Estreito, a gente já observa um pequeno descolamento para baixo, né, com 87% em junho e 82% em julho. Próximo slide, por favor. Aqui a comparação também com os últimos anos, né? Então a gente observa o mesmo efeito, né? Um descolamento positivo em relação às defluências, em relação às vazões afluentes, né? Naturais afluentes de Estreito em relação aos anos anteriores. Próximo slide, por favor. Bom, aqui a gente entra na operação hidráulica, né, desses dois pontos da Bacia do Rio Tocantins, a usina de Estreito, daqui a pouco a gente vai mostrar também o aproveitamento, de Serra da Mesa depois de Estreito. Em relação à Serra da Mesa, né, a gente observa a curva azul, a vazão afluente, focando ali no ano passado, né, a gente teve uma diferença entre a curva azul e a curva em vermelho, que é a vazão defluente, com um volume muito pequeno, né, então a gente chegou no armazenamento máximo em Serra da Mesa no ano passado com 22,9%, e agora já na operação desse período chuvoso de 2020, como a gente teve uma condição hidráulica de vazões afluentes melhor, né, a gente observa uma diferença grande entre a curva em azul, que é a vazão afluente, e a curva em vermelho. E o destaque também foi a gente ter praticado as vazões mínimas, né, reduzidas com a resolução temporária para 100 metros cúbicos por segundo durante um período maior, chegando ali quase o final do mês de maio, né? Então, a gente, em função dessa operação, a gente conseguiu um significativo, né, dentro dessa condição hidrológica que não foi tão positiva, mas a gente conseguiu uma recuperação do reservatório Serra da Mesa bem mais satisfatório do que o que a gente observou no passado, terminando com armazenamento ali próximo de 38%, e a gente vê bem no canto direito do gráfico aí, né, já uma relação entre a vazão que chega, que é a curva em azul, e a vazão que deflui, que é defluída, né, que é solta da usina hidrelétrica, que é a curva em vermelho, já negativa, né, ou seja, a gente vem nesse momento levemente tendo que utilizar os recursos armazenados no reservatório Serra da Mesa. Lembrando que aí a gente ainda está com uma condição de vazão defluente de Serra da Mesa de 300 metros cúbicos por segundo, em função do atendimento da temporada de praias. Próximo slide, por favor. Bom, esse é o gráfico de operação de Estreito, como é um aproveitamento hidrelétrico que numa operação média mensal é considerada fio d'água, então a gente vê praticamente o volume de água que chega, né, que é a curva em azul, vazão afluente, ele é praticamente equivalente com alguma oscilação em relação à vazão defluente, que é a curva em vermelho. Próximo slide, por favor.
Bom, a partir daqui, o Rafael Barros vai fazer a apresentação, né, das condições hidrológicas e hidráulicas que a gente vai observar em função de um cenário de vazão prevista, né, e de uma política de operação. E só o destaque que eu faço a priori, diferentemente do que o que a gente vem trazendo, né, nos últimos 3 anos, que é uma condição de vazão defluente de Serra da Mesa a partir da temporada de praias de 600 metros cúbicos por segundo, nesse ano, em função de algumas variáveis diferenciadas, nós estamos trazendo outros cenários de vazão defluente de Serra da Mesa, né? Quais são os outros cenários que a gente vem trazendo? Além de um cenário de vazão defluente de 600 metros cúbicos por segundo, a gente também traz um cenário de vazão defluente de Serra da Mesa de 900 e também de 1.000 metros cúbicos por segundo. O porquê dessa diferenciação que a gente está trazendo esse ano? Por conta de algumas variáveis. Uma delas é a retomada ou não da condição de consumo de energia elétrica em função da extensão da pandemia, né? Então, a gente teve uma pequena retomada de carga observada há 20 dias atrás, só que agora a gente teve um novo lockdown em algumas grandes cidades brasileiras em função da extensão da pandemia para essas localidades. Então, a gente tem uma carga mista, né, onde alguns grandes centros de consumo de energia vêm tendo uma pequena e gradativa reabertura econômica e, ao contrário, em função da extensão da pandemia em outras grandes cidades, uma redução de carga em outras cidades. Então, a gente vai tendo um misto, né? Então, é uma grande incerteza que a gente tem ao longo dos próximos meses. Outra variável importante é a transição do período hidrológico seco, a extensão desse próximo período seco, a intensificação ou não desse período seco agora 2020, a transição do período seco e chuvoso, não só na região sudeste, mas também na região sul, né? A gente vem saindo da região sul do Brasil da maior seca vivenciada agora entre os meses de janeiro, março e abril, de todo o histórico. A gente teve uma pequena recuperação agora em junho, e ainda há uma incerteza no comportamento hidrológico da região sul do Brasil. Então, isso é uma variável importante dentro desse cenário de intercâmbio de energia entre as reuniões. E outra variável é uma possível limitação que a gente venha a observar em outros recursos hidráulicos, em outras bacias dentro do Sistema Interligado Nacional. Então, se essa limitação hidráulica de outros recursos hidráulicos eles acontecerem ao longo desse próximo período seco, pode ser que a gente tenha necessidade de utilizar mais os recursos de geração na bacia do Rio Tocantins, e nesse cenário é muito importante a água armazenada no reservatório de Serra da Mesa. Então, é por esse motivo que a gente vem trazendo, então, nessa reunião, esses 3 cenários de vazão defluente, que é o cenário de uma vazão de 600, outro de 900 e outra de 1.000 metros cúbicos por segundo. Então, dentro desse contexto, eu passo agora a palavra para o Rafael para fazer a apresentação. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos de novo, que é o Rafael pelo ONS. Continuando a apresentação, a gente, para subsidiar as simulações de armazenamento que a gente faz em Serra da Mesa, como sempre, a gente utiliza o nosso modelo hidrológico, modelo de MicroNS, e a gente incorpora informações de chuva, né, no horizonte disponível. Então, a primeira semana, hoje, já temos 3 modelos de previsão de chuva que a gente incorpora, o modelo ETO, o GFS, o SMWF, e o restante do período a gente faz uma cenarização, adotando no primeiro cenário uma chuva crítica, né, do que a gente considera a pior chuva do histórico. O cenário 2, uma média das previsões resultantes das chuvas dos últimos 5 anos, que é de 2015 a 2019, e o terceiro cenário seria uma média das vazões dos anos de 2006 a 2019. E aí a gente já vai começar a perceber, quando a gente passar para os próximos slides, que a gente já vai começar a perceber uma pequena diferença entre os 3 cenários, né? Porque até então a gente vem nesse período seco, que é um período que praticamente não chove, então não havia nenhuma diferença entre eles, e agora, como a gente está estendendo a simulação até o final de outubro, que marca a transição para o período úmido, a gente começa a perceber um leve descolamento. Então, próximo, por favor.
Esse é o resultado em gráfico das premissas do slide anterior. Em curva azul, de novo, o que o Paulo já mostrou, né, as vazões naturais que aconteceram em Serra da Mesa ao longo, desde outubro do ano passado até o momento atual. Conforme até o Semadem também destacou, né, foi um período úmido que começou meio preguiçoso, que as vazões não subiram em razão das chuvas que foram abaixo da média, e por conta disso a gente veio subindo as vazões bem abaixo da média histórica, que é essa linha pontilhada preta. E aí, final de janeiro, fevereiro, as condições melhoraram, a gente começou a ter picos de vazões, inclusive significativamente acima da média histórica, de modo que quando o período úmido terminou, a recessão de Serra da Mesa ela veio num patamar mais elevado do que de anos anteriores. Isso tudo, somado à política de operação de redução das defluências, permitiu que a gente guardasse mais água em Serra da Mesa, e agora a gente tem acompanhado uma recessão muito próxima da média histórica. E aí a tendência é que a gente permaneça próximo dessa média histórica até o final do período seco, e o descolamento volta a acontecer com a transição para o período úmido. A gente pode observar ali na parte direita do gráfico, isso em razão mesmo com as chuvas começando a acontecer, lembrando que a gente está considerando chuvas dos últimos 5 anos, né? São chuvas não tão boas assim em termos hidrológicos para a bacia, então as vazões elas têm uma inércia maior para começar a responder. Então, em relação à média histórica. Então, a gente vê que elas começam a subir, é esperado que elas comecem a subir, mas, em repetindo chuvas dos anos mais recentes, elas não subirão no mesmo ritmo da média histórica. E aí, na tabela aí em cima, né, a gente vê esses valores, essa certa demora das vazões subirem, elas são refletidas em termos de percentual do MLT, com o pior cenário, uma média de 153 metros cúbicos por segundo, 62% da MLT, média de 5 anos com 167, e a média de todos os anos com 179 metros cúbicos por segundo. Então, a gente estaria ali flertando com a possibilidade de 60% e 70% da MLT para esse período. Próximo, por favor. Esse slide é o que a gente vem trazendo até nas salas anteriores, né, que a gente vinha sempre indicando até o final da temporada de praias as simulações, mantendo essas vazões estáveis em 300 metros cúbicos por segundo, e agora já incorporando uma pequena diferença, que é com a proximidade do final da temporada de praias, que é no dia 20 de agosto, a gente está sinalizando a manutenção dessas vazões até o dia 23 de agosto, que é um domingo. Normalmente, final de semana, o consumo de energia é menor, de modo geral, no país como um todo, então a necessidade de utilização de geração ela também é menor, e aí a gente já prevê uma necessidade de aumentar essas defluências, independentemente do patamar que seja, a partir do dia 24 de agosto, que seria uma segunda-feira. Então, pode passar para o próximo, por favor? Essa é a novidade que a gente trouxe para essa reunião, conforme o Paulo comentou previamente. A gente descreve aí as 3 políticas consideradas na simulação, por conta de todas as incertezas e todos os cenários que o Paulo comentou. A gente incorporou essas informações na simulação para que a gente consiga ter uma percepção em termos de armazenamento, o que aconteceria em Serra da Mesa caso acontecesse algo próximo do enunciado. Então, conforme eu disse, né, as datas, a gente prevê uma elevação dessas defluências a partir do dia 24 de agosto, já é um período em que a gente está com temperaturas mais elevadas, então, mesmo tendo retomado ou não da economia com carga Covid, já é esperado que a gente tenha um consumo maior de energia nessa época do ano. E aí, para a primeira política, seria o que a gente normalmente, nos últimos anos, né, uma elevação em termos de médias mensais, 600 metros cúbicos por segundo, que daria uma média de 513, se considerando desde hoje até o final de outubro. A política 2, a partir de 24 de agosto, 900 metros cúbicos por segundo, de novo, em termos de médias mensais, e aí que daria uma média de hoje até outubro de 727, e a terceira política, no caso mais extremo, uma média mensal de 1.000 metros cúbicos por segundo, que daria uma média de julho a outubro de 798 metros cúbicos por segundo.
essa média é menor, né, porque a gente atualmente está praticando os 300, então se a gente fizer essa ponderação dos 300 que estão sendo praticados até o final de agosto, e aí a elevação daria esse valor menor do que a defluência média praticada. Então, pode passar para o próximo, por favor. Esse é o resultado da primeira simulação com a política 1, com as defluências de 600 a partir de final de agosto. E aí a gente vê, né, a recuperação, a linha azul, a gente, em função de 2019, que foi muito ruim, a gente chegou a um mínimo de 9% de armazenamento lá em janeiro, e aí, por conta das chuvas, houve uma grande recuperação do reservatório, uma das maiores, né, em termos de a gente considerar desde o mínimo que a gente estava até o máximo que a gente atingiu, essa diferença é uma das maiores recuperações que a gente já conseguiu fazer no reservatório de Serra da Mesa. E aí atingindo um máximo de quase 38% em meados de junho. Então, com a recessão das vazões naturais e a manutenção da defluência mínima de 300, a gente começou de maneira sutil a esvaziar o reservatório de Serra da Mesa. E aí a simulação foi feita com os dados verificados até o dia 26 de julho, com um armazenamento inicial de 37,25, e ali a gente vê que a linha verde ela tem uma quebra, né, a partir do final de agosto, e se indica o início da prática das defluências de 600, e mantém esse depressionamento quase em taxa constante até o final de outubro, e a gente indica o armazenamento aí em 1º de novembro, em torno de 29% de armazenamento, né? Nos 3 cenários, o maior com 29,8%, o intermediário com 29,5% e o pior com 29,25%. E, como sempre, a tabela ali como referência de anos anteriores, o armazenamento observado em 1º de novembro, desde 2012 até hoje, observando aproximadamente 29% de armazenamento, a gente estaria ali praticamente empatando com o ano de 2014, que foi o primeiro ano mais severo assim, da crise hídrica, né? E desde então a gente não vem conseguindo ter armazenamentos superiores, de modo que a gente estaria voltando, em termos de armazenamento, não em termos de condição hidrológica, aos valores próximos aos que foram observados até 2014. Pode passar para o próximo, por favor. Essa é a simulação praticando 900 metros cúbicos por segundo. A gente vê que tem um deslocamento do armazenamento final para cerca de 25%, ou seja, a gente está falando de uma diferença de aproximadamente 4%, né, entre a prática dos 600 e a prática dos 900 metros cúbicos por segundo. Pode passar para o próximo, por favor. E, por fim, essa é a simulação com a defluência de 1.000 metros cúbicos por segundo, mais um deslocamento para baixo, né, e aí a gente fica aí em torno dos 24% de armazenamento. Então, em suma, a gente apresentou, né, essas possibilidades dentro de todo o contexto que foi explicado, e para que a gente tenha a sensibilidade do que aconteceria com o reservatório, a gente vê que independentemente da operação que seja feita, a gente está vislumbrando aí terminar entre 28% e 24% de armazenamento, entre 28%, 23,5% e 24% no final de outubro, início de novembro, todos esses valores superiores aos anos mais recentes, né, desde 2015 para cá. Com relação a isso, essas são as informações que a gente teria para hoje. A gente agora se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Ana Paula e Antônio, deixa eu só reforçar, né, isso que o Rafael acabou de colocar, que é em relação à operação de Serra da Mesa após o final da temporada de praias. Tá? Só para deixar bem claro, né, a gente já teve algumas questões aí em anos anteriores, alguns problemas em anos anteriores, em relação a que a gente vem observando, né, um inverno um pouco atípico, principalmente no centro do Brasil, né, com carga mais elevada em função da temperatura mais elevada, a gente vem observando um inverno quente. Então, em função disso, a gente está deixando bem claro aqui que há a expectativa que a partir do dia 24 de agosto, né, na verdade seria até o dia 20, a manutenção da vazão estável lá no Tocantins, a jusante Serra da Mesa, mas a gente já está sinalizando que a partir do dia 24
de agosto, que é uma segunda-feira, a gente certamente já vai ter que ter a necessidade de aumentar as vazões defluentes no Tocantins. Quer dizer, eu estou sinalizando isso principalmente para os governos de estado, né, que têm aí a infraestrutura, gerenciam a infraestrutura de utilização da temporada de praias, tá bom? Ok, obrigada. Ficou bastante claro, então, que os 300 metros cúbicos por segundo se mantém até o dia 23 de agosto e, a partir daí, a operação vai se dar de acordo com a demanda, mas certamente aumentando as defluências. Então, só para resumir, a avaliação do período de chuvas, ela se repete, a gente já tinha feito essa avaliação na reunião anterior, e o que a gente vê no período de seca, como é esperado, é uma recessão dos níveis dos rios, das vazões, e dos níveis dos reservatórios também, de uma maneira mais suave. Ainda assim, a gente está com uma situação bastante mais confortável em relação ao ano passado e melhor do que os anos recentes, em que foram muito mais secos, com períodos chuvosos muito mais desfavoráveis. Eu vou passar, a gente tem hoje um representante do Estado, a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente do Maranhão. Então, eu vou começar abrindo a palavra para a Secretaria do Meio Ambiente do Maranhão, se tem algum comentário ou alguma questão a fazer sobre isso. Não temos nenhum comentário. Ok. A gente também tem representantes da CAEMA, de Imperatriz, que podia falar para a gente sobre como está a situação da captação lá em Imperatriz. Antônio Augusto, qual é o nome do representante da CAEMA? Só um segundinho, Ana, que eu estou procurando aqui. Eu acho que saiu já. Ah, tá bom. Certo. Bom, mas como a gente está com vazões até próximas à média e muito melhores do que no ano passado, não deve haver nenhum tipo de restrição lá, a gente não tem relato de nenhum tipo de dificuldade com a captação de Imperatriz ou de qualquer outra captação. Antes de passar para os encaminhamentos, já que nós estamos num período de seca, não há novidades nesse momento na operação, e a gente continua naquela operação flat de 300 metros cúbicos por segundo pela temporada de praia. Então, a gente pode passar um pouco para frente a nossa próxima reunião. Então, antes de passar para os encaminhamentos, já vou sugerir a próxima reunião no dia 25 de agosto, que aí pega uma terça-feira, dá 4 semanas para frente, a gente termina a temporada de praia, começa a outra operação, e já pode fazer uma primeira reunião para ver como isso vai se desenrolar. Então, eu faço essa sugestão e abro para quem tiver perguntas, sugestões, dúvidas, ou comentários a fazer. Está aberta a palavra. José da Engie está levantando a mão, pode falar. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Antônio e demais. Eu fiquei um pouco preocupado com essa apresentação do Rafael Barros aí do ONS, e os comentários do Paulo Diniz também, com relação à questão da possibilidade, ou do fato do fim do período de praias em dia 20, né? Para a Serra da Mesa, tudo bem. Mas para Jusante de Estreito, particularmente Imperatriz, eu não sei se está presente aí o pessoal da Prefeitura de Imperatriz, nós temos uma situação que, repetidamente, eles solicitam uma extensão desse período aí até pelo menos 7 de setembro, né? Feriado 7 de setembro, pelas características dali do médio Tocantins, né? Diferentes um pouco da parte alta. Então, só para registrar isso aí, tá? Talvez tenha que... Isso é uma situação que vai surgir lá na frente, né? Então, quer dizer, só para ficar um alerta, tá? Houve essa solicitação para vocês, porque para a Agência Nacional de Águas não houve solicitação e eu acredito que nem para o ONS.
Não, a solicitação é feita ao INS por nosso intermédio, né? Sim, quando eles fazem a solicitação para vocês, né? Quando eles houve fazem, essa solicitação? Não, ainda não houve. Eu só estou alertando, né, de que em outros anos houve, né? Tá. Então... O Vicente, só complementando, eu acho que é por isso que quando o Rafael terminou a apresentação, eu fiz questão de reforçar, né, o nosso entendimento de que não é uma situação regulamentada, né, uma vez que a gente entende que a resolução da ANA define claramente a temporada de praias até o dia 20. É claro que pode ter outros condicionantes em relação à temporada de praias de jusante, né, ser um pouco diferenciada, mas como a gente não pode trabalhar com informações que não são concretas, né, não são formais, por isso que eu reforcei que nós estamos contabilizando a programação da operação do sistema até por uma necessidade sistêmica com esse aumento a partir do dia 24. Né? Eu entendo o seu posicionamento, né, a importância do seu alerta, por isso que eu fiz questão de sinalizar que, né, que temos a presença aí do representante do governo, do Estado, né? Então, acho que é importante ter a manifestação deles, né, e de que a gente está contabilizando essa política de operação, ou seja, até porque até era importante eles passarem para a gente um retrato de como é que está a temporada de praias em função da pandemia, né? A gente havia, até o Marcelo Carvalho, né, levantou lá no final do período chuvoso se haveria ou não a temporada de praias. O que a gente observou, pelo menos por relatos de televisão, é que houve alguma coisa assim, mas eu não sei como é que está a política estadual em relação a isso, e mais uma vez a gente está sinalizando nesse momento que o sistema necessitaria do aumento de vazões no Tocantins a partir do dia 24 de agosto. Tá? Então, era importante a gente ter a manifestação do governo de estado em relação a isso. Paulo, antes de eu passar para o pessoal da SEMA, para saber se eles têm alguma informação, é só para lembrar que a Defesa Civil de Imperatriz, eu não sei se foi na última reunião ou se foi na anterior, eles informaram que não estava havendo temporada de praia e que provavelmente não haveria. Então, não sei se essa situação mudou ou não, talvez o pessoal da SEMA saiba nos informar. E, por enquanto, a informação que nós temos é que não houve nenhuma demanda. O que a gente tem para trabalhar hoje são essas datas e esses valores que estão previstos. Mas, como foi feito em anos anteriores, as demandas que aparecem e que não estão previstas na resolução, elas são avaliadas e deferidas ou não, conforme a possibilidade. Então, eu queria passar de novo para a SEMA, para saber se você tem alguma informação sobre temporada de praia no Maranhão. Silvio. Olha, de acordo com o decreto do governador, tá, continua suspensa, tá? Então, vale a informação que a Defesa Civil de Imperatriz passou para vocês. Tá? Até o momento. Tá? Ok. Obrigada. Então, a informação que a gente tem até o momento é essa. Nós vamos ficar atentos para ver se isso muda ao longo do tempo. Ok? Ok. Tá certo, então. Mais alguém tem algum comentário? Ok, então, a Tadeu, você estava com a mão levantada ou foi uma impressão minha? Foi impressão sua. Ah, tá bom. Obrigada. Ok, então, a gente pode então ir encaminhando para o final. A nossa próxima reunião fica marcada então para o próximo dia 25 de agosto, uma terça-feira, nesse mesmo horário. Obrigada a todos e tenham um bom dia. Só uma dúvida aqui, desculpa, Tainá da CCE. Então, ficou em aberto essa defluência conforme a demanda, a carga e a situação do Sul? Pode ser de 600 a 1.000, é isso? Só para a gente ver se entendeu direitinho. Isso, Tainá. São os cenários que o ONS apresentou. Tainá, não só carga, não só período seco, mas também outras limitações dos outros recursos hidráulicos em outras bacias, tá, Tainá? Sim, inclusive o Sul, que você comentou que está... Sul, Grande, Paranaíba, né? Todas essas bacias a gente tem salas de crise, né? Onde demandas de limitação do uso dos reservatórios vêm sendo discutidos. Então, em função
das limitações a serem ou não acertadas ao longo desse período chuvoso, esse período seco, pode ser que a gente tenha que defluir mais ou menos de Serra da Mesa. Tá, joia. Só não tinha ficado muito claro se ia bater o martelo num valor ou se estava em aberto, mas tá ótimo, obrigada. Em aberto, nada. Ok, então. Obrigada. Então, até a próxima, dia 25 de agosto. Tenham todos um bom dia.